Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Malaquias. Falamos alguma coisa sobre esse texto. Vamos continuar abordando mais um pouco. Gostaria de tranquilizar os irmãos aí. Às vezes pensam que eu estou meio aqui agoniado, precisando de água, mas tem água aqui, tá bom? É que eu estou com um problema no meu estômago e os médicos não descobriram ainda, o que deixa a minha boca bastante seca. Se eu for tomar água, eu vou ficar que nem no desenho, né? Vazando água aqui, de tanta água que eu vou precisar tomar. Então fiquem tranquilos, é um problema, não é falta d'água, tem 2 copões aqui de água. Mas vocês vão ver que eu vou esquecer deles, eu fico falando tanto aqui que eu até esqueço de tomar água, tá bom? Então, no livro de Malaquias, a gente começou a falar um pouquinho, né? Eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse estudo, onde Deus está, digamos, um pouco chateado, né, com o seu povo, devido à falta de temor, devido à falta de reverência, à falta de respeito. Como vocês observaram pela leitura que o pastor fez, há uma série de reclamações que Deus faz ao povo, e o povo questiona Deus, né, questiona o amor de Deus, faz uma série de perguntas, e se você ler o livro inteiro, que é pequenininho aí, você vai ver isso ocorrendo o tempo todo. Queria destacar, por exemplo, Malaquias 1:2. Você está com a sua Bíblia aberta aí, onde é dito: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Né? Que coisa triste, questionando aí o amor de Deus. No verso 6 que foi lido, é dito: o filho honra o pai, o servo honra o Senhor. Agora, eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Então, questionamentos, né? No 7, a mesma coisa, diz que foi oferecido algo imundo no altar. E ainda, em que nós temos profanado? Né, a pergunta, Deus está dizendo, vocês profanaram, mas em que nós temos profanado? Né, um questionamento, uma dureza de coração. Não há o arrependimento. No verso 9, é dito, né? Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Quer dizer, foi oferecido, foram feitas tantas coisas que não eram do agrado de Deus, e aí vem o questionamento. E se você continuar lendo aí os textos, continuar lendo os capítulos, você vai ver essas reclamações e esse questionamento do povo o tempo todo. Eu disse no domingo anterior que o culto não é para nós mesmos, né? O culto não é para nossa satisfação, não é para nós nos sentirmos bem, nos sentirmos felizes, né? Até brinquei, quer ser feliz, toma um remedinho, né? Faz análise, né? O objetivo do culto é o louvor, a adoração ao nosso Deus. E falei que uma das áreas em que a gente vê um desrespeito é na área do louvor, não considerando que nosso Deus quer o melhor. O nosso Deus, Ele exige de nós o melhor. E uma coisa, algumas perguntas que me vieram à mente, né? Se realmente certos tipos de louvores que a gente vê por aí
né? Se eles realmente agradam a Deus, por que a gente vê que somente as emoções são exercitadas? Se você observar alguns cultos, o pastor falou de uma pessoa que falou, cantam muito desanimado, né? Parece, que coisa chata, né? Como está lá, que enfado, né? Mas o nosso objetivo, e como com essas letras que nós vimos aqui, se você observou a letra, se o seu louvor for racional, como que uma letra dessa maravilhosa, desses hinos, desses cânticos, pode ser um enfado? Nenhum de nós precisou ter manifestações emocionais, porque nós estamos louvando ao nosso Deus. Por que tais cultos que alegam, que dão tanta importância ao louvor, não levam a uma maior evangelização, não levam a uma transformação de vida? Uma certa vez eu tenho um primo, e ele é pastor, e conversando com ele, ele falou, na minha igreja eu tenho 6.000 membros, são 12 pastores. Aí eu não perguntei, porque fazia tempo que eu não ouvia, eu não queria chateá-lo, mas fiquei com vontade. Mas quantos são verdadeiramente convertidos desses 6.000? Quantos estão impactando de alguma forma no mundo? Quantos estão de alguma maneira parecidos com Cristo, agindo como Cristo age? Porque é isso que é exigido de nós, né? Porque os evangélicos, vamos chamar assim, não estão operando transformação no mundo. Então, tudo isso são perguntas que a gente pode fazer, né, para decidir se nós estamos prestando um culto de reverência a Deus, com temor a Deus. Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é muito importante a atitude do seu coração. Nós temos mais reverência, às vezes, diante de homens, que também é uma reclamação aqui, né, no livro. Apresenta-te ao teu governador, leva isso que vocês estão trazendo para mim, para o seu governador. Será que ele vai gostar? Será que ele vai aceitar? Então a gente às vezes honra mais autoridades, governo, juiz, um diretor de uma empresa, uma atividade social, e às vezes mostramos tanta falta de temor, tanta falta de respeito, de reverência a Deus. Uma outra área que eu falei um pouco, mas quero aprofundar um pouco mais nisso daí, em que a gente tem visto um comportamento de irreverência e desrespeito ao culto a Deus, é que às vezes a gente vem para a igreja, vem para a casa de Deus, como se a gente fosse para um clube. Nos comportamos, nos vestimos, como se a gente estivesse indo para um clube, para um passeio no parque. Aquela máxima, né, de que Deus aceita qualquer coisa. Eu não sei aonde que a gente encontra esse tipo de justificativa. Eu dei o exemplo para os irmãos lerem lá no livro de Êxodo, quando a gente encontra instruções de vestimenta, da cortina do templo, né, do altar. Você vai ver ali o que é de melhor da época, né? Ouro, linho, as vestes sacerdotais tinham ouro, tinham pedras preciosas aonde tinha que juntar, tinha que abotoar. E você pode dizer, mas é Velho Testamento, né, irmão? Já passou. Então nós escolhemos, às vezes, o nosso melhor traje, a nossa melhor vestimenta, a nossa melhor roupa para encontros sociais, para um casamento, para uma atividade que não é de louvor, não é de glória a Deus. Nós temos presenciado os cultos totalmente irreverentes,
na área do louvor, na área de vestimenta, na área de pontualidade. Não sei de onde veio esse conceito, porque não é da palavra de Deus. Nós estamos, às vezes, reverenciando, aceitando, nos amoldando a ensinos que não são ensinos que a palavra de Deus ensina. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Sem contar que a gente já vai ver aqui um pouquinho sobre isso, que isso afeta seu irmão. É o seu comportamento, a forma como você age, como você fala, como você se veste, como você louva, ele afeta o seu irmão. Tenho dito aqui, repetido, né? Falei lá na sala, quando a gente tem os workshops de início de ano, né? Que eu sou professor, é dito sempre, professor, repita, que uma hora vai entrar na cabeça desses alunos. Então eu tenho o hábito de repetir muito as coisas que eu já falei, para marcar, né? O apóstolo Paulo é maravilhoso que ele diz, não é você, é o seu irmão. Não é a sua satisfação, porque aí é egoísmo, a minha felicidade é hedonismo, é o meu irmão, como eu estou afetando. A nossa espiritualidade significa ser como Cristo, e isso inclui tudo na nossa vida. Inclusive o comportamento adequado dentro do templo, da igreja, na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de se comportar. Às vezes, alguns irmãos me interpelaram, irmão Edson, por que um calor danado, sol quente, país tropical, por que o irmão vem de terno, gravata, né? Parece tão incômodo? Poderia dar várias respostas, mas a resposta mais simples é o melhor que eu tenho. Quando eu abro o meu guarda-roupa, essa é a melhor roupa que eu tenho. Eu vou guardar os ternos para quê? Mofando, ajuntando traça para um casamento, para comparecer a uma audiência na presença de um juiz, um noivado, uma formatura, está lá. É o melhor que eu tenho. Então, se eu estou indo em um culto, que eu vou louvar, eu vou reverenciar o meu Deus, eu vou pegar o melhor que eu tenho para fazer isso. Não estou dizendo aqui que você tem que sair correndo agora e comprar um terno assim tão bonito quanto o meu, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, use o que você tem de melhor. Escolha, porque quando você vai numa festa, você não escolhe o melhor. Eu creio que não é possível que você vá num casamento. Bom, o mundo está mudando muito, pode acontecer, mas eu nunca vi, por exemplo, ninguém de bermuda e chinelo num casamento. Eu nunca vi. Mas já vi pessoas em um culto, não estou dizendo aqui, mas já vi de bermuda e chinelo. Você não tem coisa melhor? Você está guardando para quê? Para reverenciar os homens? É o que está dizendo aqui em Malaquias. Apresenta ao teu governador. Vai comparecer à presença de uma autoridade. Como é que você vai? Vai de qualquer jeito? Na presença de uma autoridade? Eu ia falar de algum político amigo nosso aí, mas não dá para falar. Vai. Uma outra autoridade, vai. Você vai procurar se vestir bem. Você vai estar de uma maneira que não vai chocar. E por que nós não fazemos isso para nosso Deus? Porque nós não nos comportamos dessa maneira para o nosso Deus, na presença do nosso Deus. Eu estava observando esses dias aí, eu não sou muito fã de esportes, não acompanho muito, mas eu percebi que até os jogadores de futebol, e olha que eles sabem realmente o que é vestir-se e se comportar de maneira ridícula, mas quando eles vão se apresentar para uma autoridade, eu percebi que eles têm um terninho também, né? Eles têm uma roupinha, né? Eles não vão de chuteira e shorts, né? Copa do Mundo e tal, né? Abertura de uma Olimpíada, o pessoal gosta de tênis, short, mas eles vão, né? Ajeitadinho. Por quê? A presença de uma autoridade, a presença de homens que são importantes para eles. Dá uma olhada comigo, vamos abrir comigo em Tito 2. Vou mexer com as mulheres um pouquinho.
Tito 2, no verso 3. Tito 2, versículo 3. E vou mexer agora com as pessoas mais idosas também, né? Os idosos aí presentes, prestem atenção nesse texto aqui, por favor. Tito 2, 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, e mestras do bem. Verso 4. Para que ensinem as mulheres novas, a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, esse aqui tinha que ter riscado, mas está aí ainda, boas donas de casa, esse também, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãs e irmãos também, né? Porque eu comentei na semana passada que hoje certos tipos de vestimenta, a má escolha não é só do grupo feminino, agora passou também para o grupo masculino, né? Então a palavra de Deus, ela está dando autoridade a vocês, meus irmãos mais de idade, né? Não deixe essa responsabilidade só nas costas dos nossos pastores, é um peso muito grande, né? Então as mulheres idosas, os homens idosos, eles têm, segundo a palavra aqui, autoridade para também ensinar, para instruírem, para chamarem a atenção para um comportamento adequado. Às vezes a gente larga tudo na mão do pastor, na mão do diácono, né? Não é só eles. Um amigo uma vez me disse assim: Edson, a melhor maneira que a gente tem para deixar algo errado prosperar é simplesmente não fazer nada. Quando eu não faço nada, eu não tomo uma atitude, a coisa vai, né? Vai andando, vai continuando. Então, a palavra de Deus aqui está dando instruções claras. Esse texto aqui a gente podia destrinchar e cada uma dessas palavras, né? Moderadas, castas, dona de casa, sujeito ao seu marido, etc. Esmiuçar isso aí, mas não é o propósito. Existe um costureiro, não é crente, não é nada, inclusive até declarado ateu, né? Ele faleceu em 2002, então imagina, ele já proferiu essas palavras há mais de 20 anos. Né? O nome dele é Yves Saint Laurent. Ele foi muito famoso, vestiu grandes personagens, governadores, e aí palavras dele, tá? Estou abrindo aspas. Quando uma pessoa veste uma roupa justa, ela está nua, mudou apenas a textura da pele. Isso dito por um homem que eu acho que nem conhecia a palavra, eu acho que até que ele leu, a Bíblia agora. Não é? Então, é uma declaração de um grande entendido de moda aí, que vestiu grandes personalidades, claro que já faz 20 anos, né? Mudou bastante, dando essa declaração aí para a gente, né? De um grande problema. Deuteronômio 22, 5, se você não quiser abrir, está meio, se estiver meio difícil aí, né? Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio 22, 5. Deuteronômio 22, 5 diz o seguinte: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher,
porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Você está dizendo, mas isso está no Velho Testamento. Parabéns. Pelo menos isso você está sabendo. Parabéns. O dízimo também está aqui no Velho Testamento, em Malaquias, como tantas outras coisas. E risca, paga, vamos considerar só o Novo. Então, é verdade, encontra-se lá, mas 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça. Então, toda a Escritura é importante. Se está aqui na Palavra de Deus, tem um propósito, tem um objetivo. Não é só historinha. São exemplos, são palavras de Deus que ainda estão presentes. Porque a própria palavra diz que nosso Deus não muda. Infelizmente, os valores do mundo, muitos dos valores do mundo, eles estão penetrando em algumas igrejas, né? Estão mudando o comportamento. E Romanos 12:2 instrui exatamente o contrário. Vamos lá, Romanos 12:2. Esperar parar os barulhinhos aí, porque aí quer dizer que encontrou, né? Romanos 12:2. E não sede conformados, conformados é não tome a forma do mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a ordem aqui não é que nós devemos tomar a forma, conformados, no sentido de tomar a forma do mundo, mas que nós temos que nos transformar, renovar de acordo com o nosso entendimento. Então nós não podemos permitir que o inverso ocorra. Nós é que temos que influenciar o mundo. Se você vê lá no livro de Atos dos Apóstolos, há um momento que há uma grande conversão, e essa grande conversão também é atribuída à forma como aquelas pessoas estavam vivendo. As pessoas observando o comportamento, observando que aquelas pessoas estavam parecidas com Cristo, também se convertiam, que caíam na graça do povo, observando como estas pessoas se comportavam. Pedro, quando questionado, quando estava sendo interrogado pela maneira, pela sua pregação, olham para ele as pessoas que estão interrogando, para ele e para os apóstolos que estavam junto com ele, e dizem, realmente esses homens parecem ter andado com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Observem que eles não disseram, são palavras ditas por Cristo, mas parecem, pelo seu comportamento, pela sua atitude, parecem que andaram com Cristo. Infelizmente, a gente gosta muito de usar como desculpas, Deus vê o interior, o homem vê o exterior, e tantas outras coisas que apenas demonstram falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Porque o nosso irmão Tiago fala que nós devemos mostrar a nossa fé através das nossas obras. Infelizmente, em algumas igrejas, em alguns cultos, a coisa está virando questão de pessoal.
como eu me sinto, eu quero me sentir bem, confortável, né? E não em torno do que a Bíblia diz. O importante não é se você discorda de mim, ou concorda, ou com pessoas que têm essa opinião. O importante é o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Em Atos 5:29, mais uma vez, Pedro, respondendo aos principais que estavam interrogando, ele diz: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E às vezes nós estamos dando valor, obedecendo, querendo seguir preceitos de homens. 1 Timóteo 2,9, esse eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. 1 Timóteo 2,9. 1 Timóteo 2,9. Se o problema é Velho Testamento, esse é novo. 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Tem tradução aí que diz decente, né? Com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestido precioso. 10. Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Ensinamento aqui de comportamento. É claro, né, meus irmãos, vamos ter sabedoria, vamos ter discernimento. Nós não estamos querendo aqui definir um padrão, uma moda, vamos lançar uma moda crente. Não é isso que nós estamos falando. Espero que você saiba ter discernimento. É o que agrada a Deus, é o que é decente, é o que apresente modéstia, é o que não marque o corpo, é o que não revele o que você deve esconder. Tem um professor amigo meu que ele visitou o Marrocos e ele achou algo interessante. Ele falou, lá no Marrocos, pelo menos na época que ele foi, as pessoas, elas se arrumam, se vestem bem dentro da casa. O conceito deles é, eu me mostro para o meu esposo, eu quero ser agradável, bonita, atraente para o meu esposo. O mesmo pensamento tem o marido, eu quero ser agradável, bonito, atraente, chamar a atenção da minha esposa. Aí quando eles saem, eles colocam aquelas roupas que parecem o camisolão, né? Vocês conhecem, que esconde todo o corpo, porque elas são folgadas, não marca, elas são folgadas o suficiente para isso, porque a visão deles, o conceito deles, eu não tenho nada a mostrar para quem está fora do meu lar, eu tenho a mostrar para quem está dentro do meu lar. Esse é o conceito de um povo que, vamos dizer, que nem conhecem as palavras que estão ditas aqui na Bíblia. Aí tem uma outra desculpa, né? É claro que eu vou defender a classe, né? Homem é sem vergonha. Alguns são, mas cuidado com a generalização, não é? A gente tem exemplos na Bíblia. Por exemplo, Davi e Betseba, né? Todo mundo conhece a história do Davi, né? Está lá, tranquilão, dando uma volta na varanda, vê uma mulher atraente, né? Adulterou, a mulher era casada, engravidou, mandou matar o marido para esconder. Um exemplo. Agora cá para nós, hein? Eu não vou tirar a culpa de Davi, tá bom, pessoal? Mas vocês também. O que essa mulher casada tem que estar num lugar que o Davi vai ver? Fala para mim. Todo mundo fala mal do coitado do Davi. Mas o que essa mulher tem que estar num lugar? Você mora lá num prédio, a sua casa é aqui, você vai para a piscina nua. Você espera o quê? Você espera que vai acontecer o quê? Que todos os homens vão, tudo sem vergonha, tarados, cafajetes. Faça-me um favor, irmã.
Faça-me um favor. O Jó fala assim: fiz concerto com os meus olhos, como pois eu os fixaria numa virgem. Jeremias, o meu olho move a minha alma por causa das filhas da minha mocidade. Irmãos, irmãs, existe uma natureza, está presente, homens, mulheres, e eu vou falar para você, hoje não é só mais homem não, viu? Eu dou aula, eu lido com muita gente, vocês não sabem o que eu escuto das mulheres. Quando entra um rapaz, eu falei aqueles malhadão de academia, camisetinha baby look agarrada, aquelas calças aqui embaixo, parecendo metade da cueca, Vocês não imaginam o que as mocinhas falam. As mesmas coisas que os homens falavam há alguns anos e que as mulheres nem imaginavam falar, hoje elas falam. Eu estou lá escrevendo na lousa, lá preenchendo a lousa e fica lá aquelas conversinhas, Qualquer homem, e hoje também vamos incluir a mulher, que negue alguma atração, não está sendo honesto, ou tem alguma coisa errada, ou uma coisa ou outra. Então a gente tem que tomar cuidado, isso é um problema sério, é usado por Satanás. As novelas usam, os filmes usam, as séries usam, a valorização do corpo, tanto masculina como feminina, é algo horrível e está entrando em algumas das nossas igrejas. Nós temos que ter atenção com isso, com o nosso comportamento no culto na casa de Deus. Nós temos que prestar um culto sério, um culto com reverência, respeito pelo louvor, pela vestimenta, pelo comportamento, o que sai dos nossos lábios. Nós temos que abandonar a velha natureza, é isso que nos é ensinado na palavra de Deus. Isso é coisa do passado. Antes, quando não tínhamos nascido de novo, nós procurávamos essas coisas. Agora nós temos que mudar. Temos que fazer uma conversão nos nossos caminhos. Um outro tópico aí, que nós mostramos total desrespeito à palavra de Deus, e também às vezes irreverência e até desrespeito aos nossos queridos irmãos, e é um mal de brasileiro, que é a questão de pontualidade nos nossos cultos. Irmão Edson, mas até isso, todo comportamento que reflete no culto demonstra ou não reverência ao nosso Deus. Aliás, a questão de pontualidade, ela não demonstra só irreverência ao nosso Deus, mas diz respeito até aos nossos próprios irmãos. Vá até a rodoviária, compre uma passagem de ônibus para as 9h30 e chegue às 9h40. Vamos ver se o ônibus vai estar te esperando. Compre uma passagem de avião para embarcar às 9h30 e apareça às 9h40 para despachar a mala. Faz isso. Vamos ver o que acontece. Chegue atrasado a uma audiência convocada por algum juiz, ou vestido de maneira displicente. Chegue ao seu trabalho todo dia atrasado. Todo dia. Não estou falando de vez em quando, irmãos? Vamos usar novamente o bom senso, Vamos usar a inteligência. Eventualmente a gente tem problemas. Hoje, por exemplo, eu tive um problemão para chegar aqui. Tudo quanto é rua que eu tinha que pegar estava fechada. Está tendo aí uma maratona, aonde eu entrava eu via aquele cavalete do CT impedido. Eu comecei a ficar desesperado. Eu só sei esse caminho para vir na igreja. E agora? Eu faço o quê? Eu venho lá de Cotia, tenho que pegar as principais avenidas. É uma exceção. Agora, como é que eu lidei com a exceção? Falei para minha esposa, olha, amanhã tem maratona.
Todo dia a gente sai de casa às 8h15, hoje nós vamos sair às 8. A gente acorda às 7h15, hoje vai acordar 15 para 7. Se tiver confusão no meio do caminho, dá tempo de resolver o problema. Simples. Não tem nada complicado nisso daí. Mas a gente vai se acostumando, a gente vai vendo todo mundo fazer. O irmão está com aquela roupa, o irmão não respeita e tal. E aí a gente vai achando que tudo é normal. A gente começa a fazer igual o povo aqui de Malaquias. Nós não estamos desrespeitando, não. Por que a gente está desrespeitando? Minha roupita está tão bonita aqui, eu estou tão confortável com esse calorzão. Eu tinha que dormir, irmão. Estou cansado. Ora, apresenta-te ao teu governador, Malaquias 1:8b. Porventura terá ele agrado de ti, ou ele aceitará a sua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso que Deus está dizendo. Se fosse o seu governador, você vai fazer tudo de qualquer jeito? No caso aqui, eles estavam apresentando um animal com problemas, quando Deus disse que era para apresentar o melhor. Então, irmãos, tudo isso representa temor, reverência, respeito, não só a Deus, mas também aos nossos irmãos, que é o que ensina a palavra de Deus, que nós devemos sempre nos preocupar com os nossos semelhantes. Pior é uns que ainda chegam, eu costumo dizer assim, tem aquele pessoal que pega o ônibus lotado e quer sentar na janelinha, É o pessoal que chega atrasado e chega causando, Falando alto e beija todo mundo, arrasta a cadeira, Você está lá compenetrado, aprendendo a palavra de Deus e já se perde tudo, A gente tem um problema de desviar a atenção facilmente, Eu creio que quem usa, quem tem essas atitudes, não entendeu ainda a importância de um culto público, não entendeu ainda a reverência a Deus, não entendeu ainda o respeito aos nossos irmãos. Essas atitudes, e poderia citar algumas outras, mas a gente nunca tem tempo, Nós devemos, então, ter uma preocupação com o culto que nós prestamos. É ao nosso Deus. Leia o livro de Malaquias, é rapidinho, você vai ver as reclamações. A gente poderia dizer, considerando o fator humano, é como se Deus estivesse por aqui, Ele já falou tanto, já avisou tanto. O povo está sempre se desviando. E esse povo era um povo que tinha o contato íntimo com Deus através dos profetas, que viram a nuvem, o fogo no deserto, receberam o maná. Mas passado um tempo, eles já haviam esquecido tudo, eles já haviam abandonado tudo que haviam aprendido, tinham caído no comodismo, tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus. Não é importante, importante é como a gente se sente, se estamos bem, se não estão. Desprezando Deus, querendo prova do amor de Deus. Então tudo isso foi deixado aqui para nos dar uma lição. Temor e reverência a Deus em todo o lugar, no comportamento, no falar, no agir. A palavra de Deus nos diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Pensou que maravilha pessoas do mundo olharem para nós, saindo de um culto público, e dizendo: estes parecem que andaram com Jesus. Estes são verdadeiros discípulos de Jesus. Uma bênção, né? E eu queria encerrar aí com Malaquias 1:9.
Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Então, que Deus seja misericordioso conosco e que aceite o nosso culto, a nossa oração e o nosso louvor.